Olá! A função desse vídeo é dar uma ideia geral, um panorama do que é ser um figurinista. O que é que ele faz? Qual a sua importância? Meu nome é Walter Lins, eu sou ator, diretor, produtor e figurinista da Encena Companhia de Teatro. Para quem não conhece nosso trabalho, nós somos uma companhia de teatro que trabalha de forma cooperativada desde 1998. Já fizemos 25 espetáculos nesses anos todos e desses 25 espetáculos, 23 eu fui o responsável pelo figurino e pela caracterização. Os espetáculos montados pela Encena, eles não seguem uma característica específica. Vão de peças de épocas a contemporâneas, de comédias a dramas. Já fizemos alguns infantis, peças que retratam a realidade, peças mais lúdicas e peças que beiram o delírio. Então, o trabalho de um figurinista nessas peças, ele é árduo, porque ele precisa traduzir tudo isso, né? Dependendo de que peça está sendo trabalhada, ele precisa traduzir tudo isso. Ele precisa ajudar a contar essa história, de acordo com a forma que se decidiu montar esse espetáculo. Cada espetáculo vai ter uma linguagem específica, no figurino, na maquiagem, na caracterização, na luz, na sonoplastia. Mas e o que é o figurino? O figurino é simplesmente a roupa. A roupa é o figurino, ou o conjunto de roupas, né, que os atores irão usar para criar esses personagens. Então, são as roupas utilizadas numa peça, utilizadas num filme, utilizadas numa novela, numa ópera, num clipe. Tudo isso é figurino. E quem cria e desenvolve o figurino é o figurinista. Então tá aí a função do figurinista, criar todas essas peças e fazer essa tradução. E o que é preciso para desenvolver esse trabalho? Para desenvolver esse trabalho, para começar esse trabalho, o figurinista ele precisa conhecer a história. Essa história que vai ser contada. Qual a época? Né? Existem vários pontos também que ele precisa ser considerado. Ele precisa considerar, além da época em que se passa essa história, o local, o horário, o perfil psicológico dos personagens, as idades, o estado físico dessas personagens, porque o personagem jovem ele vai se vestir diferente de um personagem um pouco mais velho. Não necessariamente eles vão vestir os mesmos códigos de roupas, né? O tipo físico dos atores também precisa ser considerado, a movimentação cênica desses atores precisa ser considerado, que linguagem esse trabalho vai ter, a luz, a cor dessas roupas e principalmente um ponto que não pode ser desconsiderado é o orçamento, né? Qual o orçamento que se tem para se produzir tudo isso? Porque não adianta o figurinista vir com a melhor das intenções, com a melhor pesquisa, com figurinos maravilhosos e fabulosos, e a produção não ter o dinheiro suficiente para que aquilo possa ser realizado. Então isso é um ponto que precisa ser considerado, né? Então tudo precisa se conectar, né? Eu acho que é um dos pontos imprescindível no trabalho, né? Não pode ser desconsiderado de forma nenhuma, porque você pode criar um problema. Desde o primórdio da história, a humanidade, o homem se paramenta. Ele se paramenta para participar de rituais, né? E ele se utilizava de materiais da natureza. Couro, madeira, ramagens, penas. E tudo isso chegou para a gente através, chegou hoje, né, para a gente tem esse conhecimento,
através das pinturas rupestres, das pinturas nos vasos, das esculturas gregas, greco-romanas. Tudo isso é função do figurinista saber. Com o passar do tempo, esses códigos eles foram se aperfeiçoando de acordo com o comportamento, né, sócio, político e econômico das pessoas, né? Então, se começou uma coisa muito mais primitiva e foi se aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje. O figurino, ele é o retrato de uma época. Ele é o retrato de uma época. Você vai assistir um espetáculo, ver um filme, e através do figurino você vai descobrir muito claramente de que época aquele filme está tratando, né? Você não vai ver uma mulher com saias bufantes e longas e achar que ela está no século 25. Você pode não saber precisar, você espectador não vai saber precisar, pode não saber precisar que século que é aquilo, mas você vai saber que aquilo é uma coisa antiga, né? O figurinista, ele vai pegar essas referências da história da humanidade, e ele vai ou reproduzir, né, uma indumentária, ou ele vai se inspirar para poder criar esse figurino, né, que vai, no futuro, vestir os atores. Um figurino, ele serve muito mais do que apenas para vestir os atores. Ele serve para levar uma mensagem, né, de uma determinada história, de um determinado personagem. E para haver essa comunicação, tem que ter harmonia. Harmonia entre história, entre luz, entre o que o diretor quer, em que o que o espetáculo se propõe a comunicar. E quando uma pesquisa não é bem feita, acontece essa falta de coesão. Você vê que o figurino, ele se descola, né, de todo aquele aparato, né, porque o teatro tem isso, né? O teatro precisa, para que seja um bom produto, precisa ter coesão, precisa ter uma boa luz, precisa ter uma boa sonoplastia e precisa ter um bom figurino, um bom trabalho de ator, enfim, é um bom trabalho de todos, precisa-se ter essa coesão. O figurinista pode se utilizar de alguns estereótipos para fazer a criação desses figurinos, né? Dependendo da linguagem de cada montagem. Uma peça, ela pode ter uma linguagem mais simples, mais natural, né? E aí, mais uma vez, cabe ao profissional, cabe a esse figurinista, criar um figurino que comunique, que traduza essa característica, que não destoe. E junto com o figurino, a gente vem com a caracterização. E dentro da caracterização, que a caracterização é o quê? Nós temos maquiagem, nós temos toda a parte de perucaria, né? A maquiagem, ela tem uma função importantíssima, né? Ela tem uma função importantíssima dentro da caracterização, que é a arte de transformar os atores, de dar a impressão de que eles têm outros corpos, outros signos, outras características. A maquiagem funciona muito bem para isso, para promover essa transformação física, né? Resumindo, tudo isso está a serviço do ator. Então, vários elementos são utilizados para compor uma personagem além da maquiagem, perucas, próteses, enchimentos e o próprio figurino. Os figurinos criados para os filmes são um tema à parte. O cinema eternizou determinadas peças a partir de alguns filmes que ficaram marcados para sempre nas nossas cabeças, né? Quem é que não lembra da camiseta branca do Marlon Brando, da jaqueta de couro do James Dean, do vestido esvoaçante da Marilyn Monroe,
as roupas largas do Chaplin, né, roupas enormes. Então tudo isso fica muito marcado quando você assiste uma determinada obra. E a gente também pode juntar tudo isso aos uniformes dos super-heróis, que são traduzidos dos quadrinhos para os filmes. Eles são traduzidos muitas das vezes os figurinistas simplesmente reproduzem o que os ilustradores criaram. Mas se a gente parar para pensar um pouco, para analisar, eles recriam muito a partir daquilo, né? Você pega um filme, sei lá, o uniforme do Batman, de todos os Batmans que fizeram desde os anos 50, você vai ver que existem vários códigos, né? Ele vai ter sempre capa, ele vai ter sempre a máscara, aquela coisa pontuda, mas você vê que existe uma recriação. O figurinista vai recriando isso. Então, a função do figurino dentro desses filmes é meio que inspirar a gente, público, a consumir algumas coisas, né? Porque quem nunca comprou uma peça inspirada em algum personagem? Quem nunca comprou uma bandana? Quem nunca comprou uma camiseta, um sapato? Muitas das coisas que a gente consome vêm daí, né? E o figurinista também é responsável por isso, por criar, por ditar essas modas. O figurino enriquece a trama e auxilia na composição dos personagens, né? Ele vai ajudar a delinear a personalidade desses personagens, além de determinar em que época essa personagem vive, em que época essa personagem está, né? E é muito interessante quando em algumas obras, logicamente está no roteiro, mas o figurinista vai ajudar nisso. É muito interessante quando você desloca, você pega, por exemplo, um filme, uma série, em que se trate de personagens que viajam no tempo, você pega códigos da época em que ele viveu até então e desloca ele de tempo, seja para o passado ou seja para o futuro. É muito interessante porque aí você consegue, aquela coisa que eu estava falando de destoar, de muitas vezes destoar, você consegue perceber muito isso, né? Aquela pessoa que você olha e fala, nossa, ela é do passado e está no futuro, ou ela é do futuro e está no passado, enfim. Quando o trabalho é bem feito, é muito, muito prazeroso de ver. E no meu trabalho de figurinista, eu gosto muito de brincar com tudo isso, de brincar com todos esses códigos, utilizar várias possibilidades e de uma forma que seja o mais natural possível, né? Ou seja, dependendo do que eu for usar, isso precisa ser de uma forma natural para que as pessoas não sintam o incômodo de saber que aquilo não é de determinado ator. Logicamente que isso quando é permitido, né? Porque existem determinadas épocas em que esse exagero ele se faz necessário, né? Ele precisa existir. Deixa eu dar um exemplo. As pessoas que se utilizavam de perucas nos anos 70, né? Porque isso era uma moda, era uma febre. Então você olhava para aquelas mulheres, se você pega uma revista hoje e começa a folhear, você vai perceber, essa mulher está de peruca, porque isso aqui não pode ser o cabelo dela, isso aqui é uma peruca. O que é muito diferente hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas que se utilizam de peruca, porque é uma moda que voltou, porque existe isso também, né, dentro do movimento da moda, né, do vestuário, as peças vão e voltam. Hoje em dia, as pessoas que se utilizam de peruca, elas precisam que seja o mais natural possível. As pessoas não podem perceber que aquilo é um artifício, né?
E aí, no meu trabalho, quando eu coloco isso, salvo as exceções, eu gosto de que fique o mais natural possível, né? Buscar essa naturalidade. Porque o figurino, ele não pode, de maneira nenhuma, chamar mais atenção do que a história que está sendo contada. Ele não pode tirar o foco. Então, o trabalho do figurinista é sempre a busca desse equilíbrio. É traduzir com o equilíbrio. E é bom que a gente sempre faça uma pergunta importantíssima, que é: o que você quer com um determinado figurino? O que você quer contar? O que você quer dizer? O que o diretor quer dizer, né? Porque existe também esse casamento. O que você quer dizer, quando você está criando, o que o diretor quer dizer. Porque o que você quer dizer tem que bater com o que o diretor quer. Então, a gente chega à conclusão de que essa função, a função do figurinista, é uma função importantíssima. É uma função importantíssima que necessita de muito conhecimento. Conhecimento da história da humanidade, conhecimento dos movimentos, de todos os movimentos artísticos, né? O que se usava, como as pessoas... Até, eu falar até, pode até soar meio leviano, mas o figurinista precisa saber como aquelas pessoas viviam, como aquelas pessoas pensavam. Não é até, isso é importantíssimo, porque o jeito com que aquela pessoa pensa vai determinar como ela se veste. O que estava acontecendo politicamente naquela época, né? Porque, sei lá, a gente vai fazer uma peça que se passa no Oriente Médio hoje. Eu preciso saber que as mulheres não andam de biquíni hoje. Elas andavam de biquíni nos anos 60. Hoje elas já não andariam, né? Dependendo da região. Né? A gente só poderia mostrar o olho e olhe lá. Então isso é muito importante. É importantíssimo que o figurinista tenha essa clareza. E se não tem, é preciso que se pesquise, é preciso que se estude para que isso seja feito. Alguns atores, eles se utilizam muito do figurino e da caracterização para compor os seus personagens. Ou seja, eles se utilizam de características exteriores para criar essa nova personagem, essa nova persona, essa pessoa que se diferencia dele próprio, né? Não estou dizendo que isso é uma regra. Alguns atores criam isso, né? Eu vou colocar um leque. Acho que ele vai ter um bigode. Ele pode ter uma costeleta, um cabelo comprido. E isso ajuda nessa composição, da composição desse personagem. Então, é o que eu digo, como o teatro é a mãe, né, de todas essas artes, né, do cinema, novela, enfim, séries, no teatro existe muito isso, né? Ninguém é mais importante que ninguém. Todo mundo tem a sua importância. Porque se tem, nós vamos fazer um espetáculo em que a luz é o mais importante. Pode ser que essa luz, por ela ser a mais importante, tá, e que história você está contando? Você está contando a história dessa luz? Essa luz mais clara, essa luz mais escura? Não. Então precisa haver esse casamento, né? Sempre precisa haver esse casamento. E falando dessa coisa toda do figurino, da caracterização, isso tudo faz parte dessa grande brincadeira que é o teatro, né? Que é fazer o público acreditar que aquelas pessoas são reais. Aquelas pessoas são reais, são de verdade. Que não é aquele ator, que aquilo não é um ator que estudou um texto que está ali, né? Ele realmente é aquela pessoa que você está assistindo naquele momento. Quando isso acontece, quando a pessoa acredita, aí a mágica aconteceu, né? Um ponto muito importante
que um figurinista precisa ter, bom, como eu disse no começo da aula, isso é mais uma explanação sobre essa função, né? A gente não vai se aprofundar muito em muitas coisas, porque em 30 minutos fica muito difícil a gente se aprofundar. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa se ater quando estiver nessa função é: quando a gente está montando um figurino para uma determinada obra, e você precisa ter esse compromisso com a verdade, as pessoas precisam acreditar que isso é de verdade, a gente precisa lembrar que quando a gente usa uma roupa, por mais nova que ela seja, ela não tem... como eu poderia explicar isso para ficar bem claro? Quando a gente compra uma roupa, antes de usar, a gente lava. Então, o que vai acontecer nessa lavagem? Nessa lavagem, ela já vai perder aquele ar de novo. A não ser que essa personagem seja muito rica, né? Seja uma pessoa muito opulenta, né? Que demonstre muita riqueza. Aí, nesse caso, ele vai precisar ter essa roupa lustrosa. Mas o que eu quero dizer é, na maioria das vezes, a gente precisa tomar o cuidado de deixar as roupas com cara de verdadeiras, né? De tirar aquele brilho, né? De tirar o brilho. E aí a gente volta numa outra questão, que é, você precisa saber se aquele tecido já existia naquela determinada época. Porque, sei lá, eu vou fazer uma peça que se passa na Idade da Pedra e aí eu faço os figurinos todos de cetim. Quem vai acreditar que aquela roupa é de verdade? Ninguém vai acreditar que aquela roupa é de verdade. A não ser que aquele ponto que eu falei lá no começo, que era importantíssimo, que é o orçamento, a não ser que o orçamento só deu para comprar cetim. Aí não vai ter jeito. A não ser que a gente arrume um jeito de apagar o brilho do cetim, né? Antigamente, o teatro se utilizava um pouco mais desses recursos de caracterização, né? Hoje em dia se usa bem menos. Eu conheço vários atores que nunca se utilizaram de perucas em cena, né? Porque aí depende do que o figurinista quer ou não, né? Do que o figurinista gosta ou não. Eu gosto muito de me utilizar dessa ferramenta da caracterização, de mudar o ator. Eu acho que isso ajuda no trabalho, né? Eu acho que isso sempre ajuda no trabalho. Agora, um ponto importantíssimo. Cabe ao ator usar esses elementos da melhor forma possível. Porque um figurino, ele só consegue ganhar vida quando o ator se apossa dessas peças, quando ele toma posse dessas peças, quando ele deixa natural, né? É necessário saber vestir, como as roupas que a gente usa no dia a dia, né? As roupas que a gente usa em casa. Você não vai usar uma roupa que vai te deixar desconfortável, né? A não ser que isso seja uma característica do personagem. As personagens precisam estar se sentindo à vontade com o que elas estão usando. Todo mundo tem uma personalidade. E isso vai aparecer nas roupas. Isso também vai aparecer nas roupas, essa personalidade. No sapato, no modo com que você usa o cabelo, com que você penteia esse cabelo. E tudo isso vai influir. Tudo isso vai influir na forma com que essa pessoa se movimenta, com que essa pessoa se senta, com que essa pessoa age, né? Você imagina que numa peça de época, onde se utiliza determinada indumentária,
e aquele ator não está acostumado. Então, é por isso que é muito importante fazer esse trabalho de apropriação. Essa apropriação do figurino é importantíssima, né? Para que o incômodo de sei lá, um espartilho, por exemplo, não tire o foco da cena. Porque, naturalmente, que as pessoas não estão acostumadas a andar com um espartilho lhe apertando a cintura e prejudicando a respiração. Então, é importantíssimo esse trabalho da apropriação. Então, como eu disse, é um trabalho sempre conjunto, né? Sei lá, numa peça onde se utiliza saias longas, também vale essa regra, né? Porque o comprimento da saia, ele não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar a movimentação da atriz, do ator. Não pode. Né? Ou ainda, sei lá, o personagem que se utiliza de uma bengala como um acessório de ordem social, é diferente de um que vai se utilizar da bengala como um acessório de locomoção. Então isso precisa estar claro. A utilização desse mesmo acessório, nesses casos, né, ele é completamente diferente. Uma pessoa que usa uma bengala como um acessório de ordem social, ele vai se utilizar de uma forma muito mais relaxada do que uma pessoa que precisa da bengala para se locomover, né? Então, o ator precisa ter também ter esse pensamento. Uma pessoa que utiliza um leque porque está na menopausa é diferente de uma pessoa que utiliza um leque simplesmente pelo fato de estar com aquele adorno de abrir e de fechar e fazer malabarismos. Um figurinista, ele precisa ter um código de comunicação com o costureiro, a costureira, com quem vai efetivamente produzir o que ele criou. Então, é interessante que o figurinista saiba traduzir o que ele pesquisou, o que ele pensou. O que eu estou dizendo? É interessante que ele saiba desenhar. Ou, se não souber, não precisa ser um exímio desenhista, mas ele precisa desenhar de formas que a pessoa que vai produzir aquelas peças consiga entender o que ele está falando. Porque é diferente, se não existe essa comunicação, vai dar diferença na hora da produção dessas peças, né? Porque uma coisa é o que você desenha e outra coisa é o que a pessoa entende, porque ela precisa traduzir. O que está desenhado precisa ser trazido para a realidade. Eu preciso pegar um desenho e depois enxergar, porque é isso que eu estou vendendo para o diretor. Né? Ele está acreditando que o que eu estou desenhando, que o que eu pensei, que o que eu criei, a partir do que ele me pediu, das referências que ele me deu, é o que efetivamente vai para o corpo do ator. Então, é um ponto importantíssimo, que exista esse código de comunicação, que no caso porque não dá para a gente simplesmente contar, né? Que a gente pode descrever, eu quero uma roupa sem manga, eu quero mais comprida, mais curta. Não, você vai ter que desenhar, você vai ter que mostrar. Você tem que mostrar a referência, seja ela de que forma seja. Que não seja pelo desenho, que seja por colagem, enfim. Precisa existir esse código de comunicação entre o figurinista que criou e o costureiro que vai produzir. Portanto, vale lembrar que o figurino
O figurino não é um detalhe do trabalho, ele é um elemento de suma importância, que bem utilizado ele vai valorizar, né, a obra. Porque o figurino ele vai contar, através das peças, a história de cada uma daquelas personagens e no conjunto daquela história, né? O conjunto de peças vai ajudar a contar aquela história. O figurinista, ele precisa, isso eu já falei, mas é bom ressaltar, o figurinista precisa estudar muito, conhecer muito todas as épocas, o máximo possível, de indumentárias, para que ele possa assim tirar um melhor proveito de todo esse conhecimento e poder criar ou recriar e se inspirar. É fundamental em todo trabalho ter referência. O figurinista precisa ter mundo, ser observador de tudo, de todas as culturas. Então, se você gosta de figurinos, estude e se divirta. Boa diversão!